Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Pedroso, sou historiador e hoje eu vim falar um pouco sobre a minha pesquisa, onde eu tenho me dedicado a analisar os trabalhadores negros em Alegrete, município do interior do Rio Grande do Sul, localizado na fronteira e que teve durante o século XIX uma considerável presença de trabalhadores negros escravizados desempenhando diferentes funções. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é compreender quais eram as ocupações desses trabalhadores negros após a abolição da escravidão, em 1888, naquele município durante os primeiros anos do século XX. A gente sabe que esse é um período de diversas mudanças, transformações no Brasil, de cunho estrutural, um período de precariedade da vida da liberdade dessas pessoas negras, da população negra, mas ao mesmo tempo um período de renovação da luta e da resistência dessa população, dessas populações. E essas lutas incluem lutas por direitos, lutas por igualdade, lutas por cidadania e lutas também por trabalho. Então, para entender esse processo a partir dos trabalhadores negros, eu fui atrás de documentos que me possibilitassem acessar esses indivíduos. E nesse sentido, a principal documentação que eu tenho utilizado é os registros hospitalares da Santa Casa de Caridade de Alegrete, os registros hospitalares, sobretudo os livros, o livro de registro de entrada e saída dos enfermos daquela instituição, ou seja, os registros de quem acessava aquela instituição em busca de algum tipo de atendimento. Então, esses registros eles me possibilitam análise de diversas informações sobre esses indivíduos, como o nome, a data de nascimento, a cor, a profissão, entre outras informações como a doença que acometia essas pessoas, a quantidade de dias que ficou internada, enfim. Essa documentação, então, ela tem registros desde o primeiro ano de atuação do hospital, que é em 1876, e vai até 1923. Até o momento, eu me detinha a analisar os anos que vão de 1900 a 1905, período pós-abolição. A partir da análise, então, dessa documentação, do cruzamento com outras fontes, como os relatórios da Intendência Municipal, obras memorialísticas, e a leitura da extensa historiografia produzida sobre o tema, trabalho e pós-abolição, eu pude chegar a algumas conclusões iniciais sobre essa temática. Primeiramente, ao olhar o perfil geral dos trabalhadores que ingressaram no hospital entre os anos analisados, eu observei que a maioria dos sujeitos eram não brancos, ou seja, designados como pretos, pardos e indiáticos, mas sobretudo trabalhadores negros, pretos e pardos. Com idade variando entre os 21 e os 40 anos, de nacionalidade brasileira, embora eu encontre alguns estrangeiros, e majoritariamente solteiros. Depois eu percebi que os trabalhadores negros no Alegrete do pós-abolição se ocupavam em grande maioria de profissões menos especializadas, como é o caso dos jornaleiros, que é aquele cara que trabalha por jornadas, como o próprio nome diz, sazonalmente de acordo com a oferta, do que os trabalhadores brancos, que mesmo pobres, ainda configuravam uma categoria profissional mais dinâmica, como é o caso dos artistas, que são aqueles trabalhadores que necessitavam de algum grau de especialização da mão de obra. Além disso, eu percebi que a questão do trabalho ela impactava diretamente a outras esferas da vida privada, inclusive, desses indivíduos, como é o caso do casamento. Mesmo que a gente saiba que existiam formas de relacionamentos que eram tão duradouras ou se não até mais estáveis que o casamento formal, como o amaziamento, por exemplo, naquele período, eu observei que quem mais era descrito como casado nas fontes eram os trabalhadores brancos, que em sua maioria eram aqueles artistas que eu comentei, possuindo uma ocupação mais estável e fixa, o que possivelmente os levava aos maiores índices de casamentos registrados nas fontes. Ao olhar para outras regiões dessa fronteira do Rio Grande do Sul, do início do século XX, como é o caso do município de Uruguaiana, que fica colado, vizinho do município de Alegrete, através das pesquisas em história que nos ofereceram umas leituras sobre essas outras realidades, eu percebi que existia, na verdade, um possível padrão na vida dos trabalhadores negros daquela região, ocupados em tarefas sazonais,
vivendo entre os grandes campos fronteiriços e as pequenas, reduzidas urbes, né, as reduzidas áreas urbanas que formavam a fronteira do Estado naquele momento. Então, nesse sentido, essa pesquisa é um trabalho atual, né, está em desenvolvimento, é um trabalho financiado pela CAPES e que conta, né, com diálogos, discussões e, sobretudo, as produções do Grupo de Estudos sobre Pós-Abolição da UFSM, né, o GEPA, e espera ser assim, uma contribuição para a história negra do Rio Grande do Sul e para a história negra do Brasil como um todo, né.